Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. E o vídeo que eu tenho de hoje para mostrar para vocês é a minha receita, a massa fantástica da Iva. Aí vocês me perguntam, mas por que que essa massa chama-se massa fantástica da Iva? Porque essa massa, gente, ela é uma única receita com algumas variações. E essa massa eu posso fazer ela na versão baunilha, na versão chocolate, na versão red velvet, na versão amanteigada, chiffon pandeló. E aí, hoje eu vou dar a versão dela de baunilha, tá bom? Na semana que vem, né, eu faço a versão chocolate. É uma massa versátil. Ivanete, tá? Eu uso ela para bolos comuns de um andar só, né, normal, né, que não é de andar, e para bolos de andar. Eu gosto dessa massa, Ivanete, uso essa massa. Então, tem quem não goste, tem pessoas que preferem a massa amanteigada, por ser mais estruturada. Eu não gosto, né? Pelo menos aqui na minha região onde eu trabalho, as pessoas também não gostam. Eles gostam de massa bem fofinha, massa estilo massa chiffon, massa pandeló. Então, essa é a massa que eu uso e é a massa que eu gosto. Mas eu trouxe essa receita para que vocês possam testar, né? Se gostarem, vocês façam para vocês. Eu acho que é legal a gente ter um caderno de receita com as melhores massas, e eu poderia dizer que essa é uma das melhores massas. Eu gosto dela, só uso ela, eu não uso uma outra massa, tá bom? Eu só gosto dela. Então, eu já deixei aqui os ingredientes todos separados para vocês verem, e na descrição, né, do vídeo eu vou deixar aqui todo o material. Tá? Aqui eu tô fazendo duas receitas, mas eu vou deixar descrito uma receita. Essa minha receita que eu tô fazendo aí, ela me rendeu 2 formas aro 20. E aí vocês podem fazer uma única receita para fazer uma forma aro 20 ou 2 formas aro 15, mas fica ao critério de vocês, tá? Mas é muito legal, essa massa, ela é super, hiper, mega prática. Vocês separam todos os ingredientes, que é bem importante a gente separar, fazer a nossa mise en place, né? Deixar nossos ingredientes todos separados, para que a gente não venha esquecer de nada. E todos os ingredientes, o ideal é que ele seja em temperatura ambiente, nada gelado, tá certo? E ali, como vocês viram, eu coloquei todos os ingredientes na batedeira, na bowl da batedeira. Menos o fermento. O fermento é um ingrediente que ele vai por último, tá bom? Eu não uso farinha de trigo com fermento, só uso farinha de trigo sem fermento. Coloquei todos os ingredientes na minha batedeira, vim aqui e misturei com a espátula, porque o batedor ele às vezes não consegue raspar toda a lateral, né, da batedeira, do bowl, né, da batedeira, então fica pedacinhos de farinha, restinhos de ingredientes sem misturar lá no fundo. Então é ideal que vocês peguem a espátula de vocês e mexam bem, ó, tira tudo nas paredes do bowl, para que você tenha certeza que todos os seus ingredientes, eles serão todos misturados, para quando você tirar dali, não ter aquela surpresa de ver pedacinhos de farinha, granulados de farinha dentro da sua forma. E é muito simples. Eu não cortei esse vídeo, eu deixei esse vídeo filmando tudo até o final. Esse vídeo não vai ficar muito longo, igual o outro que eu fiz da sobreposição perfeita. Eu mudei o nome do vídeo, tá bom? Não tá mais como sobreposição perfeita, está como fazer guindaste para bolo. Eu acho que a chamada é um pouco melhor, que realmente é isso mesmo, né? Eu ensinando ali como fazer um guindaste para bolo, que realmente é o que foi a proposta do vídeo. Então, aqui nessa parte aqui, a gente não mexe em nada. Deixa a batedeira bater e ela vai bater mais ou menos, gente, uns 3 minutos a 5 minutos sem parar. E aí vocês vão falar assim para mim, Ivanete, se eu deixar bater muito, vai desenvolver o glúten? Depende muito da farinha, tá? Então, as farinhas que eu uso são farinhas tradicionais que você pode usar. Dona Benta, Sol, Anaconda, isso para aqui em São Paulo, né? Pra gente que mora aqui em São Paulo, que tem essas farinhas. Para você que mora em outro estado, que as marcas são diferentes,
Aí você tem que testar, mas todas as farinhas, elas dão um ponto perfeito. Tem algumas farinhas que elas são escuras. Você que já trabalha com bolo sabe, né? Sabe aquela farinha que você vai lá no mercado e aquela farinha super baratinha? Quando você olha assim, né, você vê ela um pouquinho escura, isso influencia demais na cor da sua massa, na cor final. Então, o ideal é você comprar uma farinha de boa qualidade, tipo 1, que ela vai deixar a sua massa branquinha, não vai deixar a sua massa escura, amarelada, tá? E outra coisa, essa massa, essa minha massa que eu estou batendo agora, ela é estilo pão de ló. Por quê? A diferença desse para o pão de ló original é que o pão de ló original não vai nenhum líquido, só os ovos, né? E a farinha e o açúcar, né? Esse meu não, esse meu vai além da farinha, o ovo, o açúcar, a gente coloca água. Eu coloco água. Tem outras variações, né, das massas que eu falei para vocês, que eu faço essa mesma massa em várias variações, em vários tipos de variações. Saborizada, com frutas, amanteigada, que é a massa mais estruturada, tudo na proporção certa, tá, gente? Não adianta querer fazer essa massa e querer jogar tanto de manteiga sem saber a proporção, tanto de chocolate para fazer a massa de chocolate sem saber a proporção. Então, só mais uma coisa que a gente vai falando e acaba esquecendo. O emulsificante. Essa massa é a base de emulsificante. E você vai perguntar para mim, Ivanete, essa massa com emulsificante, ela fica sabor residual? Não fica sabor residual. Pode bater a massa, que vocês vão ver a excelência que ela pode fazer. E também, diferente do pão de ló, embora ela tenha bastante ovos, são 6 ovos, né, gente, para uma forma de 20 centímetros. Aro 20. Ela não deixa cheiro de ovo. Não deixa. Essa massa é perfeita, gente. Não deixa cheiro de ovo. Porque ela bate bem, né? Então, você vê que a gente usa aqui. Eu comecei na velocidade baixa, simplesmente para ela misturar. Quando ela misturou um pouquinho, eu fui lá com uma colher, como vocês viram fazendo. E eu aumentei a velocidade máxima. Coloquei direto na velocidade máxima. Mais uma vez, como aqui vocês estão vendo, eu não cortei o vídeo porque eu quis que vocês vissem a evolução da massa. O quanto que ela fica baixinha e ela vai aumentando, aumentando, aumentando. No final das contas, meninas, vocês precisam ver. Essa massa parece um sorvete, muito cremosa, muito cremosa. Essa é de baunilha, eu coloquei essência de baunilha, tá? Além da água, né? Deixa eu já dar um spoiler para vocês dessa massa. Vocês podem colocar leite. A quantidade de água que eu coloquei pode ser de leite e pode ser de suco. Quiser fazer ela na versão laranja, na versão maracujá, na versão limão, tá? É só substituir a mesma quantidade de água por qualquer outro líquido que vocês quiserem, tá certo? E aí, o que eu fiz? Diminuí a velocidade da minha batedeira para o mínimo e simplesmente, olha só o que eu fiz, coloquei o fermento e só para misturar um pouquinho, porque assim não pode bater o fermento, porque senão ele não vai crescer como devido. Então é por isso que eu não gosto de usar farinha de trigo com fermento, porque a gente vai bater bastante, a não ser que você faça aquela sua outra massa tradicional, que bata os ovos com açúcar, e por último você coloca a farinha, que mexe com o fio, aí você pode, não tem problema. Mas nesse caso aqui não, tá? Então terminei de bater lá. E aqui, olha só que legal, eu fiz um desmoldante caseiro. Tem uma receita desse desmoldante caseiro no meu canal, na minha página do Instagram, Iva Cake Designer. Se você tá vendo esse vídeo aqui e não sabe, né, eu tenho uma página no Instagram e lá, além de algumas dicas que a gente posta, eu tenho esse desmoldante. Como funciona essa massa? Essa massa, ela tem que ser colocada numa forma untada. Se você não tem a receita do desmoldante, você pode untar e enfarinhar. Você pode colocar papel manteiga. E se for uma forma de fundo falso, não precisa untar, tá? Essa massa também não pode colocar em forma untada na lateral. Não pode untar a forma na lateral. Entenderam, meninas? Por quê? Porque essa massa, ela tende a encolher nas laterais. Então, se você unta, ela vai encolher e vai ficar aquela massa
feia, né? Ela vai ficar reta um pouco embaixo e em cima, quando ela terminar de assar, ela vai encolher. Então vai ficar uma massa bem feia. Então, por que que não? Por que que a gente não unta? Porque ela gruda nas paredes da forma e ela não vai encolher. Então vai ficar sempre uma massa bonita, certo? Então depois que vocês untaram apenas o fundo da forma, né, vocês vêm com a massa ali e coloca na forma a quantidade que vocês quiserem. Uma outra coisa que eu ia falar, eu acabei esquecendo. Todos os meus ingredientes, eles são pesados, com exceção do ovo. Tem gente que pesa ovo. Gosta de tudo pesadinho, tudo certinho. Eu não acho necessidade. Eu, Ivanete, né? Não peso. Mas todos os outros. A farinha eu peso, o açúcar eu peso, o óleo eu peso. O óleo não, né? Que essa massa não é a base de óleo. Mas tudo eu peso. Por quê? Se você comer minha massa hoje, ela tem um sabor e uma estrutura. Se você vir daqui a 10 anos de novo comer o mesmo bolo, a mesma massa, você vai ver que ela tá com o mesmo sabor e com a mesma estrutura. Por quê? Porque não teve alteração. Então, às vezes a gente sofre problemas com xícaras. Às vezes tem uma xícara tal, né? Então, às vezes a gente enche de mais, enche de menos. Então, isso dá valor, isso dá alteração no total. Tá bom? Então, na estrutura, na composição. Então, o ideal é fazer tudo pesado. E olha só essa massa maravilhosa. Olha como ela desce. Parece um sorvete, um creme. Eu fiquei assim apaixonada por essa massa. Era um sonho da minha vida ter essa massa. Eu descobri num canal de um moço que tem aqui no YouTube. Só que essa massa faz muitos anos que eu tenho ela, muito mesmo. Eu guardava ela debaixo de 7 chaves. Nunca passei a minha massa para ninguém. A gente sempre tem o nosso xodó, né, gente? Eu tenho certeza que vocês estão aqui assistindo, vocês têm a massa preferida de vocês, né? Essa aqui, eu não tô dizendo que é a melhor massa do mundo. Para mim, Ivanete, ou Iva Cake Design, é a minha melhor massa, é a melhor massa do mundo. Mas a gente sempre tem o nosso xodó, né? Então, você que tem sua massa pode dizer assim, claro que não, a minha massa é melhor. Então, a gente sempre tem o nosso xodó do nosso coração e a gente não troca por nada. Então, é mais para você só ter mais uma opção, né, de massa. Então, olha só. Que massa mais maravilhosa. Ela desce, parece um sorvete, gente. E pode usar o emulsificante tranquilamente, que ele não dá sabor residual de jeito nenhum. Nem parece que tem alguma coisa assim, né? Então, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu acabei fazendo uma sujeirinha ali, porque eu queria mostrar para vocês o caimento dela. Por isso que eu levantei tanto o bol da batedeira. Mas ela é perfeita, gente. Então, eu quis mostrar do comecinho, sem cortar o vídeo todo, né? Ou acelerar, para que vocês pudessem ver certinho o processo. E se vocês ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou até mesmo ir lá no meu, né, na página do Instagram e deixar lá um comentário, ir lá no direct, chamar a gente. Tem bastante dica, tem algumas coisas lá que a gente tá postando. A gente tem como você nunca perdeu o ponto do chantininho, também tá lá no nosso canal, a gente na página do Instagram, desculpa. Então a gente sempre vai postando alguma coisa, né? Então, talvez alguém já tenha essa massa aqui, mas tem pessoas novas, todo dia chega pessoas novas. Olha, essa é a massa depois de pronta, depois de assada, você assa ela no forno 180 graus. Ela demora um pouquinho para assar devido ao emulsificante a pegar a cor, tá? Outra coisa, nova confeiteira. As novas confeiteiras. Não pode abrir o forno antes de 30 minutos. Não pode. A gente fica muito curiosa, né? Para saber se a massa cresceu, para saber se tá tudo certo. Não pode, confeiteiro. O máximo que você vai poder fazer é acender a luz ali, né, do seu fogão, do seu forno, para poder você ver. Mas não pode, tá bom? Então, na verdade, eu indico para vocês abrir o forno após 1 hora para essa massa. Ela demora um pouquinho, gente. Ela demora mais ou menos entre 1 hora, 1 hora e 20. Não pode colocar no forno alto. Por quê? Porque essas minhas formas aqui, eu coloquei em 10 centímetros de altura, né? Aro 20 por 10, 10 por 20. E aí, se vocês colocam no forno muito alto, o que vai acontecer? Ela vai ficar dourada como está, só que vai ficar cruindo no meio. E para evitar esse negócio de põe palito, tira palito, põe palito para saber se tá bom ou não, então o ideal é assim, deixa no forno a 180 graus, por mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10, depende muito de forno, gente, depende muito.
No meu forno demora 1h10, 1h10, 1h20, porque eu acho que ele é um pouco mais fraco. Mas é assim, ó, eu vou pegar elas para vocês aqui. Olha que massa fantástica, ela é muito fofinha. Muito fofinha. É a mesma massa que eu bati, tá, gente? Eu bati ela, deixei ela esfriar e olha só isso. Vocês vão se surpreender com essa. Quem é acostumado a fazer bolos de andar estruturado não vai gostar dela porque ela é muito fofa. Eu faço os meus bolos com ela. Eu prenso ela, faço o recheio firme, né, que é o recheio tradicional mesmo, né, caindo em bloco para poder ter um recheio estruturado. Prenso na forma. Quem quiser pode prensar no acetato, molhar moderadamente, não pode encharcar a massa, entendeu? E olha aqui, gente, esse é o emulsificante que eu uso, tá bom? Ele é muito bom, vale muito a pena ter ele em casa. E eu gostaria já de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu. Também agradecer a você por ter chegado até aqui, pedindo para você se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar e também ir lá na minha página do Instagram. Também me seguir, curtir, comentar, compartilhar. E eu agradeço a todos vocês. Dúvida, pode deixar mensagem aqui, tá bom? Beijo, tchau, fica com Deus.